Pretender que todo se lo leve dentro y entender que me extrañaron tanto tiempo. Ayer yo fui en Buenos Aires, mis lágrimas por la calle. Miro a través de la pestaña y no está el sol. A veces no sale, cerrando y abriendo heridas. De eso se trata la vida, de que el amor exista después del amor, aunque se lastima. Y hoy Buenos Aires lastima. E oi, Buenos Aires Latima. E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal. Hoje, finalmente, a gente vai reagir a um Mechão de Pelo da Tini. Conheci com vocês aqui no canal. Conheci a Solaloto dela com a Anitta e Becky G. Como falei na primeira reação que fiz a ela, é uma música que não dá pra se conhecer um artista. É um reggaeton relativamente genérico, com influência das três artistas. E aí, quando eu reagi à aposta, eu conheci um pouco melhor a Tini. Vocês falaram que eu peguei nessa fase mais intimista, que ela tá tratando de questões mais pessoais, que ela não falou durante todos esses anos. Reagi também a Buenos Aires e comecei cantando, minha favorita dela das três, Se Conheço. E agora a gente vai reagir ao álbum inteiro. Vocês pediram demais, os meus outros reacts cobrando dia e tal, tá aí. Aproveitem, mandem pros amigos que curtem a Tini pra ajudar a gente. A meta é chegar a 1000 views com esse vídeo. Bora lá! A primeira faixa é Pá. Vocês me falaram, até pediram reação a ela, mas eu não consegui gravar, que foi pro pai em razão de um diagnóstico que ele teve, e aí disseram pra ela que ele não resistiria, e aí ela escreveu essa música em meio a essa dor. Vamos conhecer aqui agora juntos. Antes de começar o vídeo, vou pedir só pra vocês se inscreverem, curtirem o vídeo, mandarem pros amigos que curtem a Tini, porque isso tudo é muito importante pra nós. A gente não tem recurso de apoiadores no canal, então o único apoio que eu peço é esse like, essa inscrição e esse envio pros amigos. É só um cliquezinho pra você, mas pra gente é muito importante. Então ajuda aí. Bora lá, Pá, faixa 1. Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía. Fumé de marzo, dijeron que te perdía. Estaba a tu lado, pero ya falta me hacías. Juro por Dios decirte adiós no me salía. E todo el mundo preguntaba. Olha a delicadeza desse vocal dela, ela tá quase chorando cantando. Você consegue apalpar a dor no vocal. Todo lo que aún nos falta por vivir. Siempre fuiste tú lo mejor de mí. Me enseñaste a amar, amándome a mí. No podía aceptar despedirme así. Por eso de rodillas pedí por un ratito más. Porque sigues aquí. Porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz. As melodias são muito boas, bastante emocionantes. Além do vocal dela, com essa dor, a melodia cativa. Porque soy parte de ti. Porque soy parte de ti. Quería que lo escucharas de mí, no de un tercero. Busqué palabras para decirte, pero se escondieron. Yo he escrito canciones de Olha esse trecho, que ele escutasse de mim, não de um terceiro, sobre aqueles discursos póstumos, né? Você vê que o instrumental cresce, diminui, a voz dela ganha destaque, em outro momento o instrumental ganha destaque. Por eso de rodillas pedí por un ratito más. Porque cada momento que me diste vive en mí. Porque soy parte de ti. Porque soy parte de ti. Gente, às vezes, e isso é o que eu acho mais incrível sobre música, como as melodias, os instrumentais conseguem evocar sentimentos na gente que às vezes superam até as letras.
A letra é triste, ela falando dessa dor de receber esse diagnóstico, da possibilidade de perder alguém que foi tão importante para ela, da dificuldade de escrever para esse alguém. Ela fala, em outras palavras, que é fácil escrever sobre um amor que se tem após adulto, mas sobre o primeiro, o amor pelo pai, no caso, é bem difícil. Só que pela melodia, pelo instrumental, eu suponho que ela deve ter feito essa música um pouco depois, eu sinto esperança nesse canto. É como se fosse um conforto de saber que... E ela diz na letra, em um trecho, que ainda quando o pai se for, ele vai estar vivendo ali dentro. Os ensinamentos, as lembranças vão estar todas vivas, então ele nunca se vai. Eu sinto essa esperança no instrumental, apesar de acompanhar a tristeza da letra, é uma melancolia regada por um saudosismo, uma boa lembrança. É desse jeito que eu leio e que eu sinto essa música. Suponho que foi a intenção da Tini e passou muito bem pra gente. Vamos pra faixa 2, Posta. Essa a gente já reagiu aí, vou deixar o card pra vocês. Vamos ouvir aqui para poder sentir a sequência do álbum, como as faixas perpassam umas pelas outras. Bora lá. Suéltatelo contra el viento para poder tapar mi sombra. Eu esqueci de falar que aqui no canal, quem tá chegando pela primeira vez, a gente avalia cada faixa e no final faz um top 5. Pá é nota 10, tá? Total, tu vives a mi costa, aunque nunca me lo hice aposta. Posta. Que van 10 años, que van 1000 años, que bien me engaño. Posta. O que eu acho mais interessante sobre Posta é que não dá pra colocar ela numa caixinha de gênero. Obviamente não é reggaeton, talvez seja um pop, mas tem muitas influências aqui. Eu não sei nem dizer que estilo musical é esse. Eu amo esse uso estético do autotune. Posta. La puta que siempre fui una rockstar, posta. Y me encanta que no la conozcas, posta. Soy la flaquita de la tele. Puedo decírtelo porque ahora sí me importa. É engraçado que ela varia de tá cantando uma parte bem melódica e começa a falar, quase que como um rap. Essa distorção vocal também é ótima. Gente, eu amo essas faixas de desabafo de artistas sobre hates que eles recebem. E é curioso porque existe uma categoria de artistas que não pode nem ter problema. E a Tini fala um pouco disso nessa música. Ah, eu nasci em berço de ouro, então eu não sofro, eu não sinto, não é mesmo? Então, até quando uma artista como ela, e no Brasil a gente tem exemplos também, vem e expõe uma dor, um problema, white people problem. Ah, mas ela é filha de fulano. Então a gente tem que aprender a se solidarizar, a entender um pouco da dor do outro, ou pelo menos não questionar as dores de outra pessoa, o que não está acontecendo na nossa pele. Eu gosto da forma agressiva que a Tini transita nessa música. Começa com um vocal suave, quase falado, e me parece alguém que está timidamente começando a falar sobre algo que não falava. E isso ganha agressividade, ganha proporção nesse sentido mesmo de um desabafo. E casa muito bem com aquele clipe que ela criou de todo mundo de preto ali como se fosse uma seita fúnebre, filmando como se estivessem sedentos pelas dores dela, pelos problemas dela. E ela vulnerável, mas depois ela vem com aquela persona artística de estrela do rock que ela fala aqui, que é debatendo, afrontando esses questionamentos, essas falas. Acho válido esse desabafo dela, curto muito essa faixa. 9,5 pra mim, comparado a Pá e a Buenos Aires que eu conheço. Vamos pra faixa 3, Medo. Um canto quase gospel. Tá me lembrando um pouco da estrutura de American Requiem, da Beyoncé, do Cowboy Carter. Ele tem alguns vocais parecidos. Como todos los sentimientos cuando no los dejas ir. Como se borran
mesma estética de posta, de falar Se as hace letras. difícil perdonar, pero más difícil perdonarte a ti. A Porque dobra nunca me vocal. sentí loca como el mar que no se entiende lo que hace ni a dónde va. Solo él puede entender. En búsqueda del sentido y no poder parar. Perdida en el desierto y no logro saciar. Confundir los papeles, ya no me sale actuar. Querer volver el tiempo y volver a empezar. Me escapé de mi realidad, me encerré en mi soledad. Son heridas que te empañan, son heridas que te nublan. Y ese miedo de no encontrarla. Achei que não teria canto nessa faixa dela. Y ese miedo de no saberme nombrar. Y la calma que ya nunca más volvió. Por que esses barulhos de criança brincando? Imposta também tinha. Ela tem filhos? Gente, algo que não dá pra negar. É um trabalho à parte do mainstream, à parte do que é pop. Ela quer falar sobre coisas que se calou o tempo todo aqui e tá fazendo isso de um jeito muito único. Uma faixa com quase 2 minutos de conversa por cima de um vocal canônico, fúnebre. E a letra é sobre o que o próprio título diz, medos, né? Os medos que ela teve de enfrentar as críticas, os medos de não saber para onde ir, não saber o que falar, de falar errado. Eu imagino que para uma pessoa que, pelo que eu tô entendendo das músicas até agora, filha de famoso, para uma pessoa que já nasce pública, eu acho que isso é ainda maior, porque a criança ela não tem medo, né? Até as primeiras feridas, até o primeiro joelho ralado, a criança não tem muito medo. E aí a gente vai se vestindo de medos e de polidez e de vergonha durante a vida. Essas crianças que nascem assim, fotografadas desde o colo da mãe, elas não têm oportunidade de adquirir esses medos passando pela dor como a gente. E existe beleza nessas cicatrizes, nessa experiência por trás das cicatrizes. O que te levou a machucar aquele joelho? Foi uma brincadeira nova, foi uma brincadeira que você achou que podia fazer, foi um risco que você escolheu correr. E esse risco, de alguma forma, te fez mais corajoso, te fez conhecer a dor, saber que aquela dor ali você consegue lidar com aquela ferida. Uma pessoa que nasce assim, e é difícil para mim falar porque não é o meu caso, infelizmente não é o meu caso. Infelizmente no lado positivo da coisa, né? Não nesse que a gente tá falando agora. Não tem essas oportunidades. Ela já é encoberta de medo e até acho que os pais têm um papel nesse sentido de criar essa criança preocupada com o que falar, com o que fazer, preocupações que não deviam existir em uma criança, em um adolescente. E aí quando chega na fase adulta a gente percebe alguém com esse tipo de problema. Tem coisa que não é tão difícil de explicar, né? Vamos para a faixa 4, essa 9,5, Ni de ti. Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen tantas gitanas, no me hables de mí, ni de ti, ni de ti, ni de ti, ni de ti. Dicen que me escondo para tomarme una pila. Olha esse building. Você sente que essa faixa aqui vai ganhar mais instrumental daqui a pouco. Errei? No te lleves el apunte, porque yo sé lo que es todo inventado, todo mentira. A faixa mais dançante até agora, apesar da letra. Vas a tener que luchar siempre con eso, Martina. Ese éxito a alguien le lastima mucho.
Ela fazia isso nas faixas mais pop, de falar muito entre os trechos cantados? Ou tá sendo uma particularidade deste álbum? Así que quédate tranquila, ¿eh? Bueno, te amo, qué bueno que estés bien. Igualmente, mi amor, yo también te amo tanto. Os diálogos com a avó, que bonitinho. Gente, se posta foi um desabafo da Tini, isso aqui é a Tini jogando toda a raiva dela de tudo que aconteceu em uma faixa. E essa raiva, para além da letra, tá no instrumental, que é agressivo, que é indigesto, parece que fica na garganta, intencionalmente. Eu acho bem forte e bacana a Tini trazer um trecho. É deplorável ver como pessoas que, através de um meio de comunicação ou uma rede social, são capazes de se expressar da forma mais cruel possível, enganando, difamando, com a única intenção de machucar da forma mais profunda possível. É sobre esse hate a que os artistas estão submetidos e em como as pessoas selecionam as palavras com a intenção de machucar mais fundo. Ela traz aqui, eu, como falei, tô conhecendo a Tini agora, mas tá sendo interessante conhecer por essas faixas, porque eu tô conhecendo a versão dela sobre a história dela. Falou sobre comprimidos, sobre drogas, então eu imagino que as pessoas falaram isso sobre ela, e ela falou que, segundo as pessoas, ela era magra por causa disso, e ela fala, sinto muito que vocês esperavam isso, mas não. E muito bacana a Tini finalmente vir e falar a versão dela sobre essas coisas, porque ao ficar calado, alimenta-se um monstro, né? Existem aquelas teorias, aquelas máximas de que quem cala consente, e aí as pessoas alimentavam ainda mais essas coisas. Eu queria saber como é que tá o movimento aí dos haters, dessas pessoas que falavam isso diante dessas músicas aqui da Tini. O pessoal deve estar criticando, né? Pra variar. Vamos pra faixa 5, Angel. Como é que fala em espanhol? Angel. Não sei. Bora lá. Despertó poco más de las 6, 4 platos tostados de café, los dejaba de la mano en el colegio. 2 razones para trabajar y a la casa llegar a cenar, convirtiendo gotas de sudor en privilegio. Ela tá falando isso sobre filhos dela? Ela tem filhos já? Não achei nada sobre ela ter filhos, não. Ela é a criança. Ela tá falando sobre o pai, de novo. 2008, diciembre fue un viernes, ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, cómo lo desmientes, cómo se perdona, cómo te arrepientes, si fueron hermanos y adiós para siempre. Siempre de frente le dieron las gracias, lo empujan del puente. Yo ya entiendo bien lo que pasó, papá se fue y culpa de él nunca lo fue. La verdad nunca la escuchó nadie, por eso o pai dela foi embora, a gente não tá entendendo nada. Comentei sobre essa história de 2008, de traição. Olha esse instrumental pesando. Me querían contratar por ser hija de él. Abrir su show, cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado. Juntos dibujando estrellas, porque te quiero con todo el alma. Corten la siguiente escena. Gente, eu acho que eu esqueci de avaliar a Nida T lá. 9,5 pra ela e 9,5 pra Angel também. A faixa que eu tô mais curioso até agora, achei, não que seja enigmática, mas ela fala ela fala de forma meio abstrata sobre algumas coisas. E comecei achando que ela falava sobre filhos, mas pro meio da música eu entendi que ela é essa criança de quem ela tá falando, então ela tá contando a história do pai.
Mas não entendi, em 2008 aconteceu alguma coisa, uma traição, e o pai dela teve que ir embora e foi julgado por isso, mas ela sabia que a verdade não era essa. Essa história talvez seja conhecida na Argentina, né? Mas aqui, pra mim, ao menos, não chegou. Vou adorar saber com vocês o que que aconteceu e era importante saber para avaliar melhor essa faixa, né? Eu vou ter que me ater que é o instrumental, a letra é bem construída, eu não consegui entender a história por trás dela. 9,5 também, porque eu curti mais pá até agora que qualquer outra. Vamos para 6, Buenos Aires, que a gente também já reagiu, vou deixar o card aí para vocês e bora lá. É engraçado que tem sempre uma dor no instrumental, mas tem uma pegada de esperança também. Eu sinto isso. Me he sentido recallado, lo he sufrido, lo he guardado y no he contado nada. Pretender que todo se lo leve el viento y entender que me extrañaron tanto tiempo. Ayer llovió en Buenos Aires, mi lágrima por la calle, miro a través de la persiana y verte el sol. A veces no sale, se ande abriendo heridas, de eso se trata la vida, de que el amor exista después del amor, aunque se lastima, y hoy Buenos Aires lastima, y hoy Buenos Aires lastima. El miedo de dormir sola en mi propia casa. Eu tô aqui dançando e sorrindo, mas a letra é bem pesada também, né? Depois del amor, aunque se lastima, y hoy Buenos Aires lastima, y hoy Buenos Aires lastima. É incrível como ela fala sobre aliar essa dor, esses desapontamentos a um lugar. Isso é muito palpável, é muito real. Quando você passa por determinadas coisas em certo lugar, você alia aquilo ao lugar e não quer mais saber daquele lugar. É, gente, Buenos Aires ao lado de Pá, minha faixa favorita do álbum até agora. Até o final vou ter que decidir que entre as duas qual que eu gostei mais para fazer nosso top 5. Mas a verdade é que é muito boa. Eu acho interessante como ela fala sobre fingir que o tempo levaria essa dor, levaria essa tristeza, mas não é assim. E por muito tempo eu me calei, por muito tempo eu fingi que não aconteceu nada, por muito tempo eu não retruquei, mas eu preciso fazer isso agora para me sentir bem comigo. E ela fez nas faixas até agora, né? Então Buenos Aires está bem colocado no álbum ali. Adoro o refrão da música também, a chuva era muitas vezes relacionada em clipes, em músicas, à tristeza, né? Então choveu em Buenos Aires ontem, mas eram as minhas lágrimas molhando a cidade, porque eu sofri muito aqui, eu passei por muita coisa aqui. E eu sei, a vida é assim, ela fala, a vida se trata disso, de feridas sendo abertas, sendo cicatrizadas, só que ela sente essa tristeza. Buenos Aires se lamenta, como ela se lamenta, porque ela aliou essa dor, essa tristeza a essa cidade em que suponho ela cresceu. Muito boa essa faixa, nota 10 pra mim, um instrumental extremamente saudosista, e é o que eu falo, que acontece em outras faixas, essa mescla de dor com esperança. Não é a dor tratada do ponto de vista mais dolorido, é do ponto de vista de uma dor que está sendo fechada, que está sendo tratada, e que essa música faz parte desse tratamento da dor. Vamos para a faixa 7, Tinta 90.
As faixas são com umas texturas muito interessantes, cada uma com uma particularidade. Esa vergüenza que sentía por ser una depresiva secreta. Fingir estar bien todo el día, decir lo que no sentía, estar quieta. Por fuera nunca llovió, por dentro hay una tormenta. Después de ti niego en el Letra tiempo, bem no pesada dejé de lo novo, que hein? más me dolió. Perdí la cuenta de las noches que lloré. Nadie sabe lo que no se ve, porque en esa noche solo estamos las dos. Sin darme cuenta me tatué la cicatriz. Hoy la miro y sé que aún sigo aquí. Y pienso en la noche y que pasamos las dos. Y que nunca amaneció. Que nunca amaneció. É uma letra triste, mas ela consegue colocar um elemento catchy, cativante, de uma repetição ali que fica na cabeça. Te da más miedo buscar el propio cementerio, porque en esa noche solo estamos las dos. Sin darme cuenta me tatué la cicatriz. Hoy la miro y sé que aún sigo aquí, que nunca amaneció. Y que nunca amaneció. Curioso essa faixa acabar sem terminar a frase. Muita coisa na vida, em muitos momentos na vida, a gente não tem oportunidade de encerrar as coisas, né? Talvez tenha sido essa a mensagem. Tinta 90, pelo que entendi, é um nome, uma nomenclatura de tintas que se utilizam por alguma razão e ela usava para pintar o cabelo. Não sei nem se a tinta era própria. Interessante essa faixa vir pra gente falar um pouco sobre o título. Vocês me falaram na reação a Buenos Aires, salvo engano, que o título Mechão de Pelo e sobre as cores de cabelo que ela usa, porque sempre que ela se sentia mal, que ela queria uma mudança, ela descontava isso no cabelo e mudava as cores do cabelo. Então, por isso, o significado desse título do álbum, eu acho uma escolha muito assertiva. Acho que é a primeira vez que ela fala expressamente sobre depressão. Até então, eu não tinha feito a leitura de que esse era um dos problemas pelos quais ela passava. Agora fica claro de que sim. Eu acho interessante como ela coloca si mesma na segunda pessoa nessa música, em momentos que ela fala as noites que passamos só nós duas. É ela consigo mesma, né? Esse outro aspecto de si, com quem você debate, com quem você não se entende, que você não consegue amar, que a gente está em busca de amar o tempo todo, se amar o tempo todo. E é uma faixa triste também, né? Esse ponto de vista da tristeza, de passar noites de dor, de passar noites pós-cicatriz e nunca amanhecer. Nota 9 pra mim, a instrumental é bom, gosto da música, mas achei todas até agora superiores a ela. Vamos pra faixa 8, Elas. É bem curtinha, deve ser uma... Não é intro não, quando é no meio, como é que fala? Manera que yo estoy esperando que vos llegues, o sea, no puedes ni comprenderlo. Te espero con muchas ansias y te amo. Gaita? Qué buena hoy estar todas juntas y vamos a ayudarte con Não, tá muito rico instrumentalmente falando. Apesar de ser tudo strip down, não tem instrumental pesado, tem muita variação de instrumentos. Gorda, ¿sabes que en esos momentos nos puedes llamar? São amigas dela? Estás esperándote. Trata de no dar bola a esas cosas que sabes que te hacen mal. Y te amo. Y al amanecer te doy las gracias, porque al poderte abrazar me vuelvo a encontrar, sos mi lugar. Linda essa gaita com esse violão. Dejé de correr y cerré la ventana. Cuando no había nadie más, tú nada más me hiciste amar. Te doy gracias por ponerte en mi lugar. Gracias. Gente, me parece ser uma declaração de amor para as amigas, né? A música se chama Elas, agradecendo por o quanto elas sempre estiveram ali por ela nos momentos difíceis, nas dores, e dizendo para ela, não sinta suas dores sozinha, compartilhe com a gente. Vai ter dias que você vai sofrer, vai ter dias que você vai chorar, e eu tô aqui para todos eles, para sorrir e para sofrer com você.
Compartilhe comigo suas dores, assim como eu compartilhei com você lá atrás e você foi tão importante para mim. Então ela acaba agradecendo, mas durante a faixa ela convida a outra pessoa, imagino que são amigas, né, da vida real, para poder compartilhar as dores delas com ela também. Bonita demais essa faixa. Achei curtinha e pouco cantada, vou avaliar como 9 também, porque as outras, enquanto música, enquanto construção musical, são maiores para mim. Mas bonita a mensagem e a colocação dessa faixa aqui nesse contexto, de falar dessas dores, dessas tristezas, e você sente que ela tá superando. O decorrer do álbum é isso, é ir no mais profundo dessa dor, desses momentos, usar toda a sua raiva e toda a sua força em outras faixas e chegar um momento de a dor não passou, não deixou de existir, talvez nunca vai passar, mas ela aprendeu a conviver em redor dessa dor e entender que essa dor não a define. A gente percebe isso nessas faixas. Vamos para a faixa 9, Bien. You are Parecendo coro gospel anos 90 das igrejas dos Estados Unidos. Gracias a usted por venir y a la familia que no elegí. Gracias al cielo por la tormenta que aunque te tormenta es un mechón de pelo. Porque aunque llore, 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 y con certeza volvería a llorar. Si quería que no cerraré, pero con Eu já chorei demais e eu tenho certeza que eu vou chorar de novo. Es disfrutar también el cielo gris, aunque todo no esté bien, 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 bien. No tiene por qué estar bien, bien, bien. A faixa mais pop do álbum. E que bom que ela vem nesse mood de se sentir bem. Faz sentido. Pero todo va a estar bien. Siento el viento de las seis que no para de soplar, porque esa niña llegó hasta acá. Pensar que casi le digo adiós, y ahora las paso disimulados. Porque aunque todo no esté bien, 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 no tiene por qué estar bien, 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 bien. Que está bien si no está bien, 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 bien. Pero todo va a estar bien, aunque todo no esté bien, 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 bien. Aunque todo no esté bien, 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 no tiene por qué estar bien, 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 bien. Gente, mais uma faixa agridoce, só que dessa vez enfatiza-se o lado bom desses momentos. E ela fala, por mais que eu tenha chorado, chorado, chorado e chorado, ela repete várias vezes a palavra chorar, e sei que eu vá voltar a chorar, hoje eu quero me sentir bem, saber aproveitar o céu cinza. Eu amei essa frase. Também é preciso saber aproveitar o céu cinza. E ela começou a trazer essa ideia em Buenos Aires, quando ela falou que a vida se trata disso, se trata de dores também. É a gente aprender que essas dores não podem nos consumir, que a gente tem que conviver com elas e tem que dar a elas o caráter mínimo que elas têm que ter na nossa vida mesmo. Enfatizar as alegrias, as partes boas. Nota 10 para essa faixa, a faixa mais pop do álbum, mais dançante do álbum, e mais alegre do álbum, digamos assim. Apesar desse caráter agridoce, de falar um pouco sobre as dores e as tristezas também. Finalizando o álbum, vamos agora para a faixa 10, Me Voy, A Ti Se Vai. Tava adorando a experiência, vamos finalizar juntos. Por eso me voy, así que no me extrañes, cambiando lo que Esse pianinho, nossa, é emocionante já. Eternos segundos, colores que opacan, miradas amargas, focos que me apagan. En lo más profundo, lo dulce me amarga. Ahora sé lo que cuesta y no sé cuánto falta. Me hice amiga de este sentimiento. Calma que el dolor nunca es eterno. Por eso me voy, así que no me extrañes antes de que me dañen, cambiando lo que soy. Me encanta estar
desaire. Olha que melodia boa. A veces siento que caigo y que vivo en una eterna tirada al vacío, pero levanto mirada y respiro. Tengo tiempo para cambiar mi destino, y aunque tenga, por eso me voy. Así que no me extrañes antes de que me dañen. Gente, me voa, a letra me assustou um pouco, sobretudo nesse refrão, porque me passou uma sensação de que a Tini estava pretendendo deixar a gente e deixar a gente no mundo físico, nesse sentido de ir embora, de ter lidado com essa dor. Ela fala em um momento, essa é a minha última dança. Só que um trechinho aqui me deu esperança e aliviou essa áurea tensa dessa música pra mim, quando ela diz: às vezes eu sinto que caio e que eu vivo num eterno mergulho no vazio, mas eu levanto o olhar e respiro, tenho tanto tempo para mudar meu destino. E mesmo que eu tenha medo do amor, agora, desse jeito, é como me sinto melhor. Então a leitura que eu faço aqui, que quando ela fala nesse refrão, eu tô indo embora, é a minha última dança, é no sentido de mudar. Aquela Tini, aquela Martina que sofria, que absorvia essas dores, esses comentários negativos, que era depressiva em razão disso, não vai estar mais aqui. Acendam velas, chorem por ela, mas ela não vai estar mais aqui. Ela vai mudar para um lugar de não mais se importar com essas coisas e de tentar viver melhor, apesar das dores que vão existir em vários aspectos e momentos da nossa vida. Essa leitura que eu faço dessa faixa, mais uma nota 10 para mim, mais uma faixa muito boa. Gente, acho que agridoce é a palavra que define esse álbum para mim. Ele passeia entre os sentimentos de dor e tristeza mais profundos que a Tini deve ter experimentado, pelo que eu tô conhecendo dela agora, até os momentos de realização dentro dessa dor, de conhecer que a vida é passar por essas dores, mas é encontrar felicidade nas coisas boas e que muitas vezes a gente só não olha para elas. E eu sinto que até na dinâmica do álbum ela começa com faixas mais tristes e aí as outras, apesar de nunca deixar de tratar desse assunto, o álbum é sobre isso, é sobre esse momento de tristeza, de depressão dela, pelo que eu entendi. Então nunca deixa de ser pauta entre as músicas, mas a abordagem é mais alegre nas faixas finais. A gente até tem Bien ali, que é uma faixa até dançante. Dançar debaixo do céu cinza, dançar após o choro, nenhuma dor dura para sempre. E essa sensação agridoce existe para mim também até na dinâmica das músicas. Há momentos em que ela tá cantando melodias envolventes e aí ela passa a falar com um vocal mais grave e muda o tom, o mood da música. Eu sinto essas oscilações até na estrutura das músicas e casa com esse conceito do álbum, de tratar disso, como ela passou por essas dores, como isso afetou, como ela ficou calada a respeito, como parecia que eram só comentários na internet, mas estavam acabando com o amor próprio dela, com a vontade dela de viver, mas como ela tá num lugar melhor a respeito disso hoje. Ainda dói, ainda machuca, ela ainda fala que as pessoas não deviam fazer isso, mas ela escolheu olhar para esses momentos, para essas situações de forma diferente e tentar encarar a vida de uma nova forma. Então, apesar de toda a dor retratada aqui por ela, o que fica comigo desse álbum é a esperança de sair melhor dessas experiências ruins. E desejar que ninguém mais passe por isso, mas se passar, fico alerta. Cerque-se de amigos que vão te desejar o bem, que vão ouvir suas dores, suas tristezas e te encher de alegria de volta, ou chorar junto com você por 1 ou 2 dias para depois sorrir de novo. E saiba que um momento ruim, uma situação ruim, um comentário ruim não define sua vida, não define quem você é. Você é maior que essas coisas. Essa é a minha percepção desse álbum, gostei demais, obrigado mais uma vez por terem me apresentado a Tini, por terem insistido pra gente ouvir esse álbum, foi uma experiência muito boa pra mim. Bora pro nosso top 5 do álbum? Em quinto lugar, pra mim, ficou a faixa Ni de Ti. Quarto lugar, Bien. Terceiro lugar, Me Voy. Segundo lugar, Pa. E primeiro lugar, Buenos Aires. Foi a minha favorita quando eu vi e permanece aqui. Pra mim, a faixa que mais encapsula essa áurea nostálgica, triste e esperançosa do álbum. Mas obviamente essa é a minha opinião, agora é hora de vocês me contarem a de vocês. Comentem aí o top 5 de vocês, as faixas favoritas pra gente comparar, ver o que tem de igual e diferente entre os nossos. As percepções de vocês sobre as faixas, teve faixas aqui como Angel, Need It,
que eu não captei algumas coisas. Então, se vocês quiserem comentar aí pra gente falar a respeito, ou ficar sabendo, vou curtir bastante ter essa conversinha com vocês. Obrigado por terem ficado até aqui. Vou repetir o pedido de se inscreverem, curtirem o vídeo, mandarem pros amigos que curtem a Tini, conferirem as nossas reações à Posta e Buenos Aires. Vou deixar no final aqui cartazes para vocês verem. É isso aí. Valeu por terem ficado até aqui. Estão passando aí alguns cartazes dessas que eu falei, de outras reações que eu fiz que eu acho que vocês podem gostar. Escolhe aí a que você ainda não viu, que você achar mais incrível, que tiver mais a sua cara, clica e continua aí com a gente. Um abração, a gente se vê na próxima reação que você vai escolher aí agora. Pode escolher.